o pastor e o rebanho? Bem, vamos pegar princípios bíblicos, né, do relacionamento pastor e ovelha. É importante que haja obediência, submissão, alegria, cuidado do pastor e entrega do pastor. E aí, nesse caso, é importante até marcar algumas coisas aqui. Deixa eu botar meu óculos. Perfeito. Eu acredito que pelo menos alguns pontos aqui seria importante comentar com vocês à luz do que está no texto do livro. Bem, se nós observarmos aqui quanto à questão da obediência, Hebreus 13:17 diz que é para nós obedecermos os nossos pastores. E aí, qual é um dos problemas que a gente enfrenta nos dias de hoje? As pessoas entendem que obedecer é ser fraco. E aí, numa situação dessa, é muito complicado, porque você vai dar uma orientação. Aí você fala assim: fulano, não enfia o prego com a mão molhada na tomada. Aí o cara pensa assim: pastor Mateus quer me dominar, mas ele não vai me dominar não, ele é homem igual a mim, eu vou fazer assim, pum. Ou seja, eu peguei uma analogia de uma situação boba dessa para mostrar que muitas vezes tem gente na nossa igreja que vai quebrar a cara porque não vai ouvir orientação. Você está pregando ali, mas ele acha que é só uma opinião sua, ele não vai te escutar. E aí tudo por causa de quê? O problema da obediência. Entende? Porque assim, de repente o pastor é mais novo que você, o pastor tem menos formação acadêmica que você, ou de repente você é rico e o pastor é pobre. Ou seja, então assim, muitos são os critérios para a pessoa não atender. E isso prejudica muitas vezes o andar da igreja, a caminhada da igreja. O princípio da obediência, falamos aqui, o outro princípio é o da submissão. Ainda no versículo 17 do capítulo 13 de Hebreus, sujeitai-vos a eles. Então, aquela questão de você atender. Pensa bem, imagina, como é que você vai ser líder no lugar em que as pessoas não atendem? A tendência é você não querer liderar. Aí observa bem, como é que é uma organização onde ninguém atende? É uma bagunça. Então, não é muito difícil você perceber quando uma igreja vai ter problemas. É simples. Porque se ninguém atende nada, então você percebe que a tendência é o quê? É cada um fazer o que bem entende. E se cada um faz o que bem entende, não tem um propósito, não tem um rumo, não tem um destino. Conforme eu estava conversando antes de você chegar, quando o Mateus perguntou se era... A palavra foi difícil que você perguntou? Então, se era muito difícil ser pastor. Aí eu tinha falado para ele que não chega a ser muito difícil, até porque tem a questão de Deus ajudar você. Mas a parte complicada é que são muitas vontades num ambiente só. Então tem, por exemplo, todo mundo diz que está fazendo a vontade de Deus. Só que embora todo mundo esteja fazendo a vontade de Deus, ninguém se entende. E aí você percebe que há um contrassenso aí, porque se todo mundo realmente estivesse fazendo a vontade de Deus, não ia ter desentendimento, porque estaria todo mundo na mesma direção. Mas a gente percebe que cada um está puxando um pouco para o seu interesse. E nisso que cada um está puxando um pouco para o seu interesse, a tendência é o quê? Se desentender. E é essa parte difícil do pastoreio. Por quê? Porque embora você como pastor também esteja dizendo que está fazendo a vontade de Deus, você vai ter uma inclinação para a tua vontade. Sim. É interessante, mas também não tem o fato, de repente, de como pessoa, filho de Deus, cada um tem um tempo determinado para a vida. De repente, o que eu estou vivendo hoje não é o que o senhor vive, não é o que o Mateus vive, mas Deus está no controle de todas as coisas. Sim. De repente também, não estou justificando, sabe? Claro. De repente também, a vontade de Deus também não é também nessa questão muito individual, não nem como coletivo. De repente,
Não que a minha vontade, a vontade de Deus que definiu comigo tem que sobrepor do meu pastor. Sim. Mas também existe esse detalhe que de repente eu estou vivendo um tempo diferente. A mesma árvore tem diversos frutos. Sim. Não está madurando, ou tem que ficar cuidado para não apodrecer, mas tudo está ligado na árvore. São tempos distintos de vontade de Deus, mas são peculiaridades que podem parecer destoar. Eu acho que esse é o difícil do pastor, entender? Todo esse processo. É só um... Claro. O que acontece é que é o seguinte, por exemplo, cada um tem um jeito de funcionar. Tem aquela pessoa que se você for muito firme, ela se assusta. Tem aquela que se você for muito firme, ela acorda e vai para a batalha. Tem aquela pessoa que se você deixar ela solta, ela dá o jeito dela. Mas tem aquela que se você deixar ela solta, ela vai ficar largada e não vai tocar nada. Há diferença. Tem aquele crente que é mais maduro, tem aquele que é menos maduro. Tem aquela pessoa que está passando uma crise no casamento, aquela que está lutando contra uma enfermidade, ou seja, não há uma uniformidade nisso, até aí está tranquilo. Agora, por exemplo, não há dúvidas de que uma igreja deve evangelizar, não há dúvida de que a gente tem que receber bem as pessoas que visitam o nosso culto, não há dúvidas de que a gente precisa respeitar a autoridade dos nossos líderes. E aí qual é o problema? O problema é que a gente mistura a questão das diferenças com o aspecto da gente não considerar que uma coisa é a vontade de Deus para a sua vida, que não vai ser a mesma coisa para a vida dele. De repente uma porta se abre para você e para ele só vai se abrir daqui a 20 anos. Outra coisa tem a ver com o seguinte, o rumo da igreja. Porque se você puxa para a esquerda, ele puxa para a direita, eu puxo para frente, o outro puxa para trás, ninguém chega a lugar nenhum. E é isso que muitas vezes acontece na igreja. É quando eu falo sobre a gente ter muito capitão para pouco navio, é por causa disso. Não é questão das pessoas serem diferentes. É de elas puxarem tanto para o interesse particular, em vez de considerar o que seria o bem comum. É como, digamos, você de repente gosta muito de festa, ele gosta muito de estudo, eu gosto muito de música, o outro gosta muito de gestão, de administração. Ninguém está errado. Só que a gente precisa convergir isso tudo para a caminhada da igreja. E não ser uma igreja só de evento, não ser uma igreja só de estudo, não ser uma igreja só de música, não ser uma igreja só de administração. Porque quando a gente faz isso, a gente tirou o colorido, que é o que você falou, que é a diversidade, para ficar de um jeito só. E qual é o problema? Você não vai querer deixar ficar só do meu jeito, eu não vou querer deixar ficar só do jeito dele, ele não vai querer deixar ficar só do seu jeito. E o que acontece? Em vez da gente unir força, a gente se divide. Aí eu junto com ele para minar você, você junta comigo para prejudicar ele, entende? Vocês dois juntam para me prejudicar e nessa brincadeira a igreja não avança. E eu acho que a gente ia ver esse filme em algum lugar, entende? E assim, e todo mundo perde com isso. Até quem aparentemente ganha, perde. Porque como é que você... Tudo bem, você realizou o teu intento, vai ser do seu jeito, mas ele está entre os dentes lá contigo, ou está lá só para minar o seu trabalho, porque ele foi ferido e ele não vai deixar isso barato. Aí o que acontece? Ele conseguiu, mas ele não conseguiu ter você nem eu no time, ele conseguiu sozinho. Ele vai fazer, mas sem a ajuda da gente. Ou então, né, eu até consegui forçar a barra e tenho vocês comigo, mas de má vontade. Então eu não sei se dá para perceber que assim, ninguém ganha. Até quem ganha, perde na divisão. Então, agora, quando é na unidade, é dentro da vontade do dono. O problema é que para a gente seguir a vontade do dono, todo mundo tem que chegar cedendo, dando o braço a torcer. Só que na maioria das vezes, eu negocio contigo durante a semana, ele negocia comigo durante a semana, para quando chegar no domingo, a reunião está meio que carta marcada. Aí, ou seja, ninguém de certa forma foi aberto para o fluir do Espírito na nossa reunião e discussão de ideias. Aí observa bem, isso que você falou cabe quando vem todo mundo com as suas ideias, com as suas expectativas, mas vão
com aquela possibilidade de assim, que seja feita a vontade do Senhor. Tudo bem que isso que eu estou falando é praticamente um sonho, né? Mas assim, não custa nada sonhar, não é mesmo? E aí, a questão da importância da obediência, da submissão. E por quê? Porque se houver obediência à liderança, submissão à liderança, o líder vai fazer com alegria, em vez de fazer gemendo. Quer ver uma coisa interessante? Em lugar que gente rebelde está fervendo, ninguém quer liderar. Por quê? Observa bem, nós somos amigos. Aí o pastor vai e fala assim: Raíza, agora você é líder do trio. Aí você fala assim: não, pastor, não quero ser líder não, eu estou aqui só para apoiar. Por que você faz isso? Porque você sabe que toda vez que alguém é eleito líder, o grupo frita esse cara. Então você já sabe que o povo é rebelde, você não quer ser líder, mas você vai liderar. Você só não vai dizer, porque você sabe que se você disser: ah, mas quem a Raíssa pensa que é, sei que lá, eu estou na igreja há 10 anos, ela chegou mês passado. Mas, ou seja, nessa brincadeira, você não vai liderar com alegria. E se você não liderar com alegria, como é que você vai abençoar o povo? Como é que você vai abençoar a igreja? Como é que a igreja vai avançar? Não tem como. Eu tenho uma experiência assim, vivida disso. Eu era de uma igreja, e aí chegaram e falaram assim: ó, tu vai ser líder dos jovens. Eu disse: não, não quero, não quero, não dá. Só que porque eu já sabia que era um problema muito grande, eu não quero. Eu mudei de ministério, nesse ministério, faz 7 meses, 6 meses agora. Eles me chamaram para ser segundo dos jovens. Eu estou aqui para ajudar. Por quê? Eu já estava trabalhando, já estava junto, tudo fluía, tudo conversa. E o grupo também era diferente. Isso. Entendeu? Aí isso eu falando. É aí que está a questão, por exemplo, que, como eu estou dizendo, toda igreja, gente, tem problema, porque toda igreja tem gente e gente tem problema. Mas os problemas não são iguais. Tem igreja que o pessoal é meio mosca morta, mas é obediente. Tem igreja que o pessoal é ativo, mas é rebelde. Tem igreja que o pessoal não é rebelde e nem é molenga, mas o pessoal não é bom de contribuir, porque assim, para fazer alguma coisa vai ter que ter dinheiro. E aí às vezes o pessoal não é bom de contribuir. Tem lugar que o pessoal é bom de contribuir, mas não é bom de trabalhar. Então assim, cada igreja vai ter algum tipo de dificuldade. Mas agora, dificuldade mesmo, é dificuldade em que as pessoas não atendem. Porque se elas tiverem qualquer outra dificuldade, mas elas atendem, você dá uma chamada, você liga para elas, você faz uma visita: pô, fulano, assim não dá e tal. Agora, num lugar que as pessoas não atendem, qualquer coisa é o motivo para quê? Para ver a retaliação, a vingança, um monte de coisa. E aí nisso todo mundo perde. Perde porque assim, o líder, em vez de fazer com alegria, vai fazer gemendo. E o povo, em vez de trabalhar, vai gastar energia trabalhando para prejudicar o trabalho do líder. Ou seja, pegando a ideia de juventude, em vez de repente a gente estar fortalecendo o trabalho da juventude, a gente está gastando energia só para minar a liderança do Mateus. Ou seja, essa energia que a gente está usando para minar a liderança do Mateus é uma energia que a gente podia estar visitando outros jovens, podia fazer panfletagem na rua, podia de repente apoiar a irmã que trabalha num grêmio estudantil de um determinado colégio. Ou seja, a gente poderia estar fazendo um monte de coisa, mas a gente está gastando energia para fazer o mal. E aí nisso, né, o que acontece? O líder não trabalha com alegria, trabalha gemendo. Por quê? Tenho que fazer porque eu sou servo de Deus. Não é assim: que legal, eu vou para lá hoje, eu vou para aquela reunião. Entende? Assim, essa é a situação. Então é importante a gente pensar nisso. E aí, ainda dentro, né, do texto, de que se o pastor não trabalhar com alegria, mas trabalhar gemendo, ninguém ganha. Todo mundo perde. Né? E aí, nesse caso, agora vamos e venhamos. Não só o pastor, como qualquer líder. Se você trabalha num grupo em que as pessoas, elas pelo menos ouvem, porque observa bem, pegando a sua palavra, Raíza, quanto à questão das diferenças, observa bem, você pode não concordar em tudo com os seus pais, mas você pode pelo menos ouvir, considerar, pedir um tempo para pensar e dar uma resposta no dia seguinte. Agora, quando você mal escuta e diz não tem como,
Você nem pensou. Ou seja, já é uma inclinação para resistência. Sim. E quando, eu já ouvi uma vez uma história, e quando uma igreja inteira, não vou falar rejeita o pastor, mas tem uma resistência com o pastor. É um negócio. Será que, eu não sei, não foi fácil, foi assim uma questão. Será que a questão... Mateus, enquanto ela pergunta, traz um copo d'água, por favor. Será que a abordagem do pastor foi errada da igreja? Pode ter sido. Porque assim, uma igreja inteira não se sentir, porque é muito feio, a igreja não acolher um pastor. É bem deselegante, é verdade. E aí você fala assim, meu Deus, como é que pode uma igreja fazer isso? Você fala, será que de repente pode acontecer também? Claro, e pode por muitos motivos. Conhecer, né, de repente, a área que ele vai pastorear. Isso, obrigado. E aí fica uma situação bem chata. Olha, e isso pode acontecer por muitos motivos. Por exemplo, uma igreja, ela pode rejeitar o pastor porque de repente é uma igreja mais dada à questão de um culto animado, vibrante, aquela coisa todinha, e o pastor é devagar. Ou pode ser porque a igreja é devagar e o pastor é daquele jeito, né? Então, assim, a pessoa, ele é animador de auditório, assim, porque tudo começa como? Você chegou. Aí ele começa a falar de você comigo. Porque para uma igreja inteira fazer isso, porque há uma rede. Tá dando pra... Uma coisa é uma pessoa resistir você, 2, 3 ou 4. Agora todo mundo. Entende? E assim, uma outra situação. Eu falei, tem a questão da característica do pastor e a característica da igreja. No caso de vocês que são metodistas, ou no caso de vocês que têm um presidente do campo, é um pouco mais fácil, por quê? Porque o líder, ele já tem uma noção de como é a igreja, e se ele mandar aquele obreiro que destoa da igreja, pô, tá dando para entender? Espera aí só um instantinho. E aí, nesse caso, o que acontece com a gente? Em relação a isso, é um pouco mais fácil. No contexto batista, congregacional, é um pouco mais complicado. Por quê? Porque é a igreja que convida o pastor. Ou seja, se o pastor não se encaixa no perfil da igreja, a culpa não é do cara. Porque é o seguinte, foi a igreja que convidou. Deu para perceber a diferença? A igreja não foi que se dá mudança? Exatamente. Por exemplo, digamos, na denominação batista, você é um pastor ou uma pastora, perdão, e você é membro lá da igreja do pastor Mateus, você está lá. Aí eu sou dessa igreja. Eu vi você pregando em algum lugar, ou de repente você deu aula no seminário que eu estudei, sei lá, alguma coisa que... Gente, eu conheço uma pastora, ela é assim, ela é assado, o pessoal fica só vendo. Aí você vai lá, aí você chega lá, prega, pega as crianças no colo, aí o povo te abraça e tal. É ela. Só que é o seguinte, ninguém conhece a Raíssa, só viu a Raíssa de pregar. Aí chamou, aí teve entrevista, teve aquilo outro. Mas e o outro pastor? Hã? E o outro pastor? Isso acontece, geralmente isso é depois que ou o pastor foi para uma outra igreja, ou o pastor morreu, né? Sei lá, alguma coisa aconteceu que o pastor precisou sair, né? Ou, como acontece na igreja batista, o pastor foi convidado a ir embora. Isso acontece também. E é verdade. É verdade, ele gostou, né? Aí nesse caso, gostou porque ele não é batista. Aí nesse caso... E aí, por exemplo, diante de uma situação dessa, observa bem, você estava lá na igreja com o seu pastor. Fui eu que chamei você. Foi a igreja que convidou você. Deu para entender? Então, aquele caso, para a igreja chegar a rejeitar, é importante as pessoas lembrarem que assim, a Raíssa não chegou e falou assim, eu vou ser pastora daqui. Não foi isso que aconteceu. Foi o povo que foi lá te chamar. Entende? Só que assim, nessa hora ninguém pensa nisso. Na hora, por exemplo, do pastor que foi designado, o colegiado, o episcopado não pensa assim, foi a gente. Ou a democracia congregacional, ninguém pensa assim, foi a gente que votou.
a tendência é de dizer que o obreiro é que não serve. Geralmente a tendência é essa. Mas ainda assim, é importante a gente pensar que tem várias situações. Às vezes, o obreiro, ele prometeu uma coisa que ele não era. É como, digamos assim, eu não gosto de fazer visita. E aí, nisso, eu não gosto de fazer visita, mas para entrar na igreja, eu digo que gosto. Entende? Ou então, de repente, eu sou um cara que não gosto muito de estudar. Mas, né, no primeiro, no segundo e no terceiro sermão, eu fiz aquele negócio pesado para o pessoal achar que eu sou, né? E aí depois, e a coisa muda. Isso pode acontecer. E a igreja olhar e falar assim, pô, mas peraí, prometeu e não cumpriu. Isso pode acontecer. Mas pode ser também o fato de você esbarrar nos mais bonitos da igreja. Os mais bonitos, né? O que acontece? Tem aquela pessoa que o dízimo dela é a entrada mais forte da igreja. Isso acontece. Ou tem aquela pessoa que ela não tem dinheiro, mas ela é popular. Entende? Ou tem aquela pessoa que quando ela vai, pega o microfone e começa a cantar, ou começa a pregar, o povo fica arrepiado. Então essas pessoas, elas têm um capital político. Isso pode, de certa forma, prejudicar o seu ministério. Então, assim, uma série de coisas pode acontecer para uma igreja inteira rejeitar o obreiro. Entende? Uma igreja inteira é muita gente. Então pode acontecer o fato de, assim, o próprio obreiro, né, ele disse ser uma coisa que ele não era, ou de repente a igreja, ela, por exemplo, aparentou para o obreiro uma coisa que ela não era, e aí quando ele, lembra aquilo que nós falamos, todo mundo diz que está fazendo a vontade de Deus. Aí ele pensou, já que eu estou numa igreja que está fazendo a vontade de Deus, vamos evangelizar. Mas o povo não quer evangelizar, mas diz que quer. Entende? Vamos marcar reunião de oração. O povo não quer, mas diz que quer. E aí nessa situação vai tendo desgaste. Chega uma hora, lembra? O pastor, em vez de fazer com alegria, ele faz gemendo. E aí aí chega nessa hora que o cara adoece, perde a alegria, faz porque tem que fazer, e aí não vale mais a pena. E às vezes também, os dois casos que eu já consegui mudar de pastor, no caso, tipo assim, já não gostava do antigo, eu não concordava e chegou para dar um choque de realidade. Porque agora do meu jeito, igual teve um pastor muito antigo que falava assim, a rosa não é cor de homem usar, não pode usar rosa, pastor antigo, cara, no tempo dele. Aí mudou, quando mudou o outro, ele pegou, em 2 dias, 3 dias, eu pintei a igreja toda de rosa. Eita. Entendi. Então, só aí, para quebrar o... Isso aí, imagina agora por Você mesmo. pegou? Deu uma briga aí, tudo, né? Entendeu? Esse é o caso da igreja. Mas exatamente, aí acontece, imagina, olha só. E vamos pensar na cena, né? É porque como nós três aqui somos de denominações diferentes, tem coisa que acontece na outra que a gente se assusta, né? Só falta agora ela contar alguma coisa da dela, né? Eu falei da minha, você falou da sua. O que acontece, né, é que, por exemplo, observa bem, né, no caso do contexto dele, o pastor, né, ele é o cara que toma decisão, ele manda. Por exemplo, na minha, você vai para voto, decide, né, ou seja, para eu pintar a igreja de rosa, não seria igual o pastor na igreja que ele está falando. Tá dando para entender? Então, não, no seu caso não, tem o conselho, no meu caso tem a congregação. Por exemplo, o seu caso tem um grupo, né? Se a gente for pensar politicamente, no dele seria um monarca, no seu seria uma aristocracia, no meu seria Congresso, Senado, STF. Deu para perceber a diferença? Mídia, povo na rua. Então o que acontece? No meu caso é democracia congregacional. No seu caso tem... por exemplo, o episcopado no aspecto de denominação, isso, mas na igreja exatamente, tem presbítero, pastor e diácono, né? Então, no caso dele, até tem, mas tem o presidente do campo. E aí, o que acontece? Por exemplo, a gente tem situações que, assim, você pode fazer porque a instituição te confere isso, mas... gente é gente, como ele disse, dá confusão. Por quê? Imagina que você passa 20 anos, né, de um jeito.
Aí chega o pastor em 2 semanas e faz todo o inverso. Aí onde vem a tal da rejeição que você falou. Igreja Aham. do neto da primeira Sim. noiva mudou tudo, mudou o leque e o pessoal estava saindo, enquanto Deus não estava mais lá, já rompendo as tradições. Por causa de mudanças tecnológicas. Deu para entender? Então, assim, eu não sei se deu para perceber que essas situações, elas acabam fazendo com que, muitas vezes, o obreiro não seja querido. Só que tem uma outra situação. Você, como obreiro, você não está lá para ser querido. Você, como pastor, você não está na igreja para ser querido. Você está na igreja para ajudar as pessoas a serem parecidas com Jesus. Se elas gostarem de você, aleluia. Mas você não está lá para isso. Outro dia minha esposa chega para mim e fala: Roberlan, seu filho vai ter orgulho de você. Eu falei, mas eu não estou pensando nisso não. Eu estou cumprindo a minha missão de pai. Lá na frente, talvez ele ache que eu pago mico, que eu faço vergonha, que não sei o que lá. Ou seja, o meu trabalho não é assim, eu vou fazer de tudo para ser querido por ele. Não, eu tenho que cumprir a minha responsabilidade de pai. O problema é que às vezes o pastor, para não ser rejeitado, joga para a galera. Só que não foi a galera que o vocacionou, foi Deus. Aí às vezes a igreja é apaixonada pelo pastor, mas ele está totalmente fora dos quadros. Ou às vezes a igreja rejeitou o pastor, mas ele, está entendendo? É alguém que está querendo agradar a Deus. Aí é que está a diferença. Porque embora a igreja remunere o pastor, o patrão do pastor é Deus. Mas como, por exemplo, devido à sociedade capitalista que a gente vive, como vem do cofre da igreja o dinheiro, às vezes os membros podem ter aquela ideia de que é o seguinte: nós somos o seu patrão. E às vezes o pastor, ele age como refém, porque ele tem um aluguel dele para pagar. Deu para entender? Só que é o seguinte, ele tem que lembrar que ele não está lá para receber um salário. Ele está lá para ajudar aquela gente a ser parecida com Jesus. Ele não está lá para brincar de igrejinha. Ele não está lá para mostrar que manda. Ou seja, ele não está lá nem para ser patrão e nem para ser empregado. Ele está lá para ser um companheiro de batalha. Ele está lá para ser um parceiro de luta. Ele está lá para ajudar seus irmãos a caminharem na fé. É para isso que ele está lá. Mas, devido a essa sociedade capitalista, ou o pastor age como patrão, ou age como empregado. E às vezes a igreja é como aquele caso, como eu disse, uma igreja inteira rejeitar o obreiro é muita gente. Para isso acontecer, eu não tenho medo de errar e dizer que assim, alguém minou o cara. Entende? Assim, a não ser um caso, desculpa, né? O cara que assim, chega do nada e ó, quebra tudo, aí é outra situação. Mas numa situação normal, e mesmo num caso desse, alguém fala assim: você viu ontem? Você viu o que aconteceu semana? Ou seja, sempre tem alguém, Raíra, sempre tem alguém que está fazendo alguma coisa, não tem como, sempre tem. E assim, o problema é que essa pessoa, em vez dela estar cuidando da vida dela e da família dela, ela está prejudicando a igreja, onde vai o marido, a esposa, o filho e os pais, né? E aí, para mim é uma pena, é um tiro no pé que essas pessoas dão. E aí, nesse caso aqui, como nós falamos, a gente percebe que assim, se houver obediência, submissão, há alegria. E nisso, vai haver o cuidado também do pastor com mais tranquilidade, porque 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2, deixa claro que para o presbítero apacentar o rebanho de Deus, né, tendo cuidado dele. Então faz parte do trabalho pastoral acompanhar a vida do rebanho, né, e orientar. Mas lembra daquilo que eu falei agora há pouco? Numa mentalidade capitalista, o cara ele vai ser pastoreado? Não. Ele entende que é o seguinte: olha, como sou eu que te pago, você tem que fazer isso aqui. Ou seja, eu venho quando eu quero, mas você tem que estar aí. Eu, por exemplo, não vou tocar violão. Estou chateado, mas você tem que tocar o violão. Eu não vou preparar o boletim, mas você tem que preparar o boletim. Eu não sei se dá para perceber, como assim?
minha mulher não veio hoje no culto porque ela está indisposta, mas a sua tem que vir. Não interessa se ela está com enxaqueca ou com cólica, não interessa isso. Então, ou seja, esse tipo de mentalidade dificulta o pastor de cuidar da igreja. Porque, primeiro, como é que ele vai cuidar de uma pessoa que é antipática a ele? Mesmo que ele queira, a pessoa não recebe. E aí, é uma outra situação. A própria entrega do pastor, e essa parte é que eu acho fantástica, porque, por exemplo, Jesus disse que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Claro que, obviamente, a gente como pastor tem que ter cuidado, porque assim, a gente não é Jesus. Então, a gente vai dar a vida numa certa medida. Ou seja, você vai dar tempo para a sua igreja, mas não a ponto de sacrificar a educação do seu filho. Você vai dar tempo para a sua igreja, mas não a ponto de prejudicar a sua família. Você vai dar tempo à sua igreja, mas tem que separar um tempo para o lazer, para o descanso e para o cuidado médico. Porque quando você ficar estragado, a igreja vai querer você também? Não, vamos lá, imagina. Você tem um derrame, como é que você vai pastorear a igreja? Você está sequelado, você não anda, você não fala. Você está com síndrome do pânico, você acha que vai morrer, como é que você vai pregar para a igreja? Observa bem como é que são as coisas, ou seja, a igreja vai sugar você, aí quando você tiver tudo estragado, ela vai, chuta você, aí vem um pastor bonzinho para ela sugar de novo? Não, gente. Então, Paulo fala para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, a igreja pode não se preocupar com você, mas você, pastor, tem que se preocupar consigo. Se você não cuidar de si, você não tem como cuidar do rebanho. Então você vai se entregar, mas sempre com a consciência de que você precisa se cuidar. Jesus se entregou por inteiro, porque morreu ao terceiro dia e ressuscitou. Se eu me entregar por inteiro e morrer, eu não vou ressuscitar no terceiro dia e minha esposa ainda vai casar de novo. Deu para entender? É mais ou menos por aí.